Vamos exibir agora um novo episódio do quadro Direito Agrário com o professor de Direito Ambiental Pedro Putini Mendes. Hoje, pessoal, ele explica que a exigência do georreferenciamento mudou. Agora, os imóveis rurais precisam ser descritos com precisão suficiente para evitar sobreposição, limite, insegurança de limites, da fazenda e também conflitos de domínio. As informações estão aqui na tela. Pode rodar. Saudações e de volta com Direito Agrário. Vamos falar hoje de georreferenciamento e o mercado de terras, porque uma mudança recente tem gerado muita dúvida quando o assunto é georreferenciamento de imóvel rural. Eu estou falando do Decreto Federal número 12689 de 2025, que alterou um decreto de 2002 sobre os prazos obrigatórios do GEO e passou a indicar um prazo único, que é o dia 21 de outubro de 2029, como um novo marco para a exigência da certificação do georreferenciamento pelo INCRA por meio do sistema SIGEF. Em outras palavras, esse decreto, então, ele ampliou o prazo e eliminou a forma de contagem anterior, que previa um cronograma progressivo por tamanho de área, mas o ponto que realmente interessa para o produtor rural é compreender que isso não significa que ficou liberado de fazer o georreferenciamento ou ajustes técnicos quando a matrícula é precária, quando a descrição dos limites do imóvel é antiga ou quando existe uma dificuldade de individualizar o perímetro dessa fazenda. Então, segundo a Lei de Registros Públicos, que é bastante antiga, os imóveis rurais precisam ser descritos com precisão suficiente para evitar sobreposição, insegurança dos seus limites, conflitos de domínio com outras propriedades, e é importante separar, então, dois conceitos que eu estou falando aqui. O primeiro deles é o georreferenciamento e o segundo a certificação. O georreferenciamento ele é o levantamento técnico, com as coordenadas geodésicas, que é capaz de individualizar o imóvel rural. E a certificação no sistema SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, é a verificação feita pelo órgão para garantir que os limites do imóvel não se sobrepõem a outros imóveis também cadastrados e que o trabalho observou as especificações técnicas que deve seguir. Enfim, a principal armadilha, então, que eu estou comentando aqui sobre essa questão é que o produtor rural tem que entender que esse novo prazo ele não é uma autorização para adiar qualquer providência técnica, mas quando surgir a necessidade de vender, partilhar no inventário, unificar ou desmembrar as áreas, dar o imóvel em garantia para o banco, reorganizar o patrimônio familiar, pode acabar descobrindo que esse problema não era só o prazo da certificação, mas alguns ajustes técnicos ainda mais complicados. Então, a antecedência ela é fundamental para não travar a negociação. Então, independente do prazo, a lei estabelece que o registrador, o cartorário, tem o dever de fiscalizar a descrição registral para identificar os limites, evitar a incompatibilidade com a realidade e, além disso, outras situações sensíveis também vão depender dessa verificação e não vão depender do prazo, que são as ações judiciais que envolvem divisão, demarcação, uso capião, inventários, regularização de posse, enfim. Então, esses dados do SIGEF também vão ajudar a esclarecer um pouquinho mais o problema que nós temos hoje. Em 2024, os comitês regionais de certificação analisaram mais de 93 mil requerimentos, onde mais da metade, ou seja, 52,7%, correspondia a cancelamentos, enquanto retificações eram um pouco mais de 20%, análise de sobreposição um pouco mais de 11%, representando aí um terço desse movimento analisado, e os desmembramentos, propriamente ditos, representavam uma parcela um pouco maior do que 2% e a atualização 1%. Isso não significa que todos esses imóveis apresentavam conflitos ou irregularidades. Cancelamentos e retificações também podem decorrer de substituição de parcelas, de correções técnicas, de alterações de perímetro e outros procedimentos, mas o volume mostra que a governança territorial do nosso país não termina com a primeira certificação. Ela exige atualização, tratamento das informações, e essa discussão também não se encerra no âmbito da gestão do produtor individualmente. É muito maior a questão, a gente está falando aqui do mercado de terras, porque o georreferenciamento entrou no centro da governança fundiária e afeta o crédito, afeta a sucessão, compra e venda, segurança de garantias bancárias,
auditorias, regularização. Então a terra que é mal descrita vale menos, negocia pior, financia com mais dificuldades e gera um risco jurídico. Então, mesmo que o decreto prorrogue esse prazo para 2029, a exigência de alguns atos, né, os bancos, compradores, os investidores e as auditorias já trabalham com a régua mais alta hoje, nesse movimento de informatização da fazenda que nós estamos acompanhando. Então a pergunta não é mais se tem ou não tem uma matrícula, né? A pergunta agora é, essa matrícula corresponde corretamente ao imóvel, tem algum conflito sem sobreposição ou tem uma coerência no cadastro? Então a postura mais prudente, como eu estou falando aqui, não é esperar até 2029, mas usar esse prazo para organizar a documentação, verificar se a descrição do imóvel permite, identificar corretamente se está batendo ali a matrícula com o CAR, com o CCIR, com o ITR, se existe o levantamento georreferenciado, se tem problema ali com imagem de satélite, documentos antigos. Então, o georreferenciamento bem feito, ele reduz conflitos de limites, evita sobreposição e uma série de problemas, além de melhorar o acesso ao crédito, previsibilidade para negócios, vai facilitar o planejamento sucessório e tudo isso aumenta a segurança jurídica do produtor rural e para o seu patrimônio. Saudações e até a próxima!